Bom, eu trabalho numa empresa chamada Profortani. Nós somos especializados em tuning, né, de banco de dados, tá? Opa, ó, não fez de novo. Vamos lá. Aqui, na verdade, está só especificando um pouco do que a gente faz. Nós temos uma equipe de 18 DBAs, eles ficam dedicados no NOC. Tá? O NOC é nível 2 e 3, a gente não tem problemas de infraestrutura para resolver, então a ideia nossa é que a gente seja especializado mesmo só na parte de banco. Tá? Quando eu falo banco, estamos falando tanto de SQL, tanto de Oracle. Qual é o objetivo, na verdade, de passar para vocês de monitoramento de serviços e negócios? Uma coisa é você implementar os ABICs para monitorar CPU, disco, memória, um arquivo de log, processamento, coisas que são triviais. Tá? Isso hoje, na minha opinião, já é relevante, ou seja, muitas ferramentas já fazem isso, sem dar jogar contra o time, né? Mas a gente tem várias outras opções com os ABICs. E pensando um pouco de plataforma, quando a gente vai falar de negócio, quando a gente está falando de uma plataforma muito grande, de uma rede, por exemplo, de 500, 1.000, 1.500, 2.000 hosts, tá? O investimento na ferramenta open source passa a ser opcional. Tá? Então, seja ela aberta, fechada, para o negócio não importa. Importa que tem que monitorar isso. Tá? E principalmente agora no Latam, eu estava lá também, a gente percebeu que, mais uma vez, a gente reforçou isso. Não importa hoje se você monitora com memória RAM, disco, você tem uma equipe muito grande, você às vezes hoje a empresa nem tem mais profissional de TI, você tem isso colocado num cloud e o cloud já faz isso para você. Então, para que você precisa monitorar isso? Precisa, se você tem um problema, um desempenho numa máquina, como o nosso amigo falou, dá um pico de CPU. Isso tem influência? Será que o pico de CPU tem relevância com o banco de dados? Será que se você tiver 3 servidores com pico de CPU, tem também relevância? Será que só o espaço em disco vai tirar o teu sistema do ar? Então, isso hoje em dia, na minha opinião, é obrigatório, não é uma coisa mais opcional. Tá? E aí, o que a gente começa a analisar? Ok, então, o que realmente a gente precisa monitorar? Então, serviços técnicos e serviços não técnicos. Exemplo, link de internet a gente considera uma coisa obrigatória? Sim, hoje em dia, dificilmente a gente tem uma empresa que não tenha um link de internet. Agora, o que, por exemplo, monitorar num link de internet? Será que, por exemplo, a empresa vai precisar saber se o link está saturado, ou seja, está sobrecarregado? Ok, não está saturado, mas o quanto disso está utilizando? E aí você passa isso para o Faro. Precisa monitorar o Faro? E aí, se você começa a fazer esse tipo de questionamento, os ABICs já saem da linha de memória, disco, CPU. Você já precisa monitorar vários links, 3 links, consumo de link, throughput, e aí você começa a evoluir isso. Quando você começa a fazer isso, você já não está mais questionando técnica, você está questionando negócio. Se o link está saturado, por quem? Quem está fazendo isso? Tá? Então eu já trabalhei em um SOC, ou seja, seria um Security Operation Center, onde você monitorava somente firewalls. Tá? Então, numa situação dessa, você não está monitorando se alguém está baixando alguma coisa, está monitorando o desempenho da empresa. Tá? E aí sim, monitorando o negócio. Ou seja, eu quero monitorar se minha DMZ está ok, quero monitorar se o meu servidor web está ok, a capacidade dele. Tá? Ok, exemplos práticos. Eu pulei setores e áreas. O que eu quero dizer com setores e áreas? Eu preciso ter um ambiente complexo, eu preciso monitorar somente meu ambiente de homologação. Eu preciso monitorar meu ambiente de testes. Eu preciso monitorar meu ambiente de desenvolvimento. Em que? Memória CPU? Não. Capacidade, versão de software. Existem N coisas que você pode monitorar. Mais uma vez insistindo, não estou monitorando o basicão, não estou monitorando a máquina, estou monitorando um nível acima. Tá? Exemplo, 2 exemplos que muitas empresas têm. Volume de clientes. Quantos clientes entraram hoje? Quantos clientes saíram hoje? Eu fiz uma atividade de marketing no final de semana e na segunda-feira, qual foi o impacto? Quem é de TI, de infraestrutura, que vai pensar nisso? Muito difícil. Só a área de negócio, a área de marketing, a área de publicidade que vai fazer isso. E aí como é que você implementa esse tipo de coisa? Propostas. Se você estiver falando com uma empresa comercial, quantas propostas saíram hoje? Quantas propostas foram fechadas? Quantas estão na rua? Essa informação não está no disco de forma fácil. Você não consegue usar um paramita para poder extrair isso. Isso não está no HD de uma forma simples de extrair. Isso está na base de dados. Tá? E sinistros por dia, estou falando uma seguradora. Ou seja, sinistro representa, teoricamente,
Operadora, prejuízo. Ou seja, eu tenho que sair dinheiro. Tá? Ou seja, então eu preciso controlar isso? Sim, e muito bem. Tá? E aí uma pergunta que aí chega mais próxima da parte de infraestrutura. Quantas vezes o link principal saturou? Ah, está saturado agora? Ok. Mas quantas vezes para trás ele saturou? Isso nos hábitos é muito simples de tirar. Você vai lá em relatório, top 10 trigger, ou então para a própria trigger, você consegue extrair. Agora, como é que você consegue colocar isso no relatório? Como é que você consegue colocar isso de forma visível? Esse aqui é um exemplo de um NOC. Eu peço até desculpas por não ter colocado um exemplo, eu coloquei uma coisa real, eu tive que... Não sei se vocês estão observando aqui. Onde é que tem um pointer aqui em cima? É em cima? No meio. Onde? Para não apertar errado e fazer besteira. Beleza. Eu não sei se todo mundo está conseguindo enxergar, mas tem umas marquinhas pretas aqui. Está um pouquinho longe, mas eu espero que seja um pouco relevante. Mas a ideia é o seguinte: isso aqui seria o dashboard, tá, dos ABICs, onde eu tenho os gráficos principais de monitoração do servidor. Isso aqui é uma monitoria de negócio, tá? Onde eu tenho aqui as triggers. Eu tenho, cada um aqui é um setor da empresa. Ou seja, nesse setor aqui, quantos problemas eu tenho em que níveis, tá? Os gráficos favoritos, os mapas favoritos, e aqui é que, na minha opinião, entra aquele nível que eu falei. Aqui eu tenho o servidor em si. Então, se o servidor está com um problema, ok. Agora, isso aqui, na prática, muita gente deve ter visto isso como um semáforo. A ideia, na verdade, é que aqui eu estou monitorando as portas. Então, ou seja, se eu tenho uma aplicação web que roda na porta 8080, eu estou monitorando se a aplicação está no ar. Não me interessa se ela não tem espaço em disco no servidor, quantos servidores que tem, nada disso. Ou seja, se isso aqui é 1, ou 2, ou 3 servidores, não interessa. Eu estou testando se o IPVIP, por exemplo, da minha aplicação na porta 8080 está no ar. Então, se um servidor do cluster caiu, a porta está aberta, por quê? Porque eu tenho IPVIP, eu tenho configuração de cluster para isso. E ele não vai me alarmar aqui. Então, quando eu começo a fazer esse tipo de situação, eu não estou mais monitorando uma máquina, uma porta e um servidor. Eu estou monitorando a disponibilidade do meu serviço. Tá? Aí sim você começa a monitorar, mais uma vez, negócio. Tá? Opa. Bom, aqui seria um exemplo clássico de monitoramento de link. Eu estou monitorando um link, acho que até alguns colegas aqui já falou sobre isso. Eu estou monitorando 4 links ao mesmo tempo. Como eu falei antes, quantos links saturaram. Aqui tá a régua está recolhida, mas se eu clicasse aqui apareceria uma régua de tempo. Eu conseguiria saber, por exemplo, quantas vezes ele saturou em determinada faixa de tempo. Tá? Então eu consigo saber isso aqui de uma forma muito simples e rápida. E aí sim, mais uma vez, o que a gente monitora geralmente numa monitoração tradicional? I/O, ou seja, performance de armazenamento, de leitura, CPU, RAM, log, uptime, famosos boots automáticos ou boots milagrosos de Windows. E isso aqui é o que eu entendo, pelo menos o mercado entende como monitoração tradicional. Isso aqui, como eu falei, a maioria faz, quase todos fazem. A questão é, o que eu preciso monitorar? Se a gente estiver falando de monitoramento Oracle, como eu falei, o Oracle você pode ter uma instância, você pode ter um rack. Nesse caso aqui, a gente tem uma máquina que faz parte de um cluster, e eu não estou monitorando, como eu falei, disco, memória, CPU. Eu até estou aqui, só que essa responsabilidade, no meu caso, tá, é da infra do cliente. Eu tenho que monitorar a base de dados dele. Então, se não tem espaço, vai estourar minhas tablespace aqui embaixo, eu vou avisar, olha só, a tablespace está estourada, eu preciso que você coloque mais espaço no storage para mim. Então, mais uma vez, eu não quero saber qual storage que ele tem, qual comando, se vai dar aluno, que espaço que tem lá. O que importa é a saúde do meu banco de dados, ou melhor, do banco de dados dele, e eu tenho que administrar. Então, para que eu tenha uma base de dados saudável, eu entendo que eu tenho que monitorar todos esses itens. Tá? Quem trabalha com Oracle aqui já tem ideia do que seria um recovery, instância. Beleza. Então aqui, área de recovery, ou seja, quando eu tenho algum tipo de problema, eu tenho que fazer recuperação, tenho que monitorar? Tenho. Eu tenho que saber como é que está a capacidade disso. Quantas instâncias, ou seja, nesse caso aqui eu só tenho uma instância, e eu posso ter N instâncias. Eu posso ter um rack, onde eu tenho 30, 40 instâncias. Só que eu estou monitorando os processos dessa instância, as sessões dessa instância e o status dela. Cada instância eu vou precisar monitorar isso. Tá? Jobs, ou seja, eu posso trabalhar com coisas automáticas. O listener, que é responsável pela conexão, interconexão do banco de dados externamente, se ele está ok ou não.
Isso aqui, que na minha opinião, que é o vilão, na minha opinião, dos bancos de dados, das bases de dados, que são os locks. Tá? Ou seja, os locks, na verdade, são eventos que acontecem dentro da base de dados, onde a aplicação faz acesso de uma forma na base e ela tranca aquilo, ou seja, na minha opinião e na opinião dos DBAs, lá praticamente é quase unânime, uma forma não adequada de você conectar no banco. Você faz a conexão, tranca aquela tabela, aí vem outra pessoa, um outro usuário, vai na outra janela, faz a mesma coisa e tranca aquela tabela de novo. Isso aqui, só para vocês terem uma estatística, a gente tem em média de 40, 50 por dia. Na minha opinião, um absurdo. Tá? Ou seja, você ter tantos locks de tabela por servidor. Por que isso acontece? Falha de programação, às vezes você tem o próprio DBA, a gente já pegou DBAs fazendo lock no banco de dados dele. Ele conectou numa base, aí esqueceu que a janela estava aberta, conectou de novo, executou o comando, que fui eu mesmo, aí vai lá ver o login, cara, você está logado com duas estações, uma na virtual e uma local. Desculpa. Então, ou seja, o próprio DBA estava locando a empresa inteira. Isso acontece com uma frequência muito grande. Então, você imagina a gente dando suporte para o DBA da empresa. Tá? Os serviços em si do Oracle e, obviamente, as tablespaces. As tablespaces também, elas estão intimamente ligadas, né, com o crescimento, claramente, mas como não sei se vocês já ouviram falar, mas isso aqui não tem nada a ver com espaço em disco. Tá? Você pode ter 50 tera, e você determinou que a tablespace tem 50 GB. E aí você vai aumentando, e aqui eu tenho o resultado, né, o item, que vai informar o crescimento disso. E aí você tem, aqui nesse caso, tá, nós temos autonomia lá para poder aumentar esse espaço. Só que a gente tem um critério, ou seja, no nosso contrato a gente tem um critério que vai aumentar de 5% em 5%, de 10% em 10%. E aí quando acontece um alarme desse aqui, a gente tem que ir lá na base de dados, fazer o aumento e aí avisar para o cliente. Tá bom? Isso aqui seria um nível Oracle. Se a gente estiver falando de um SQL Server, nosso amigo já antecipou sobre SQL Server, aqui na verdade eu faço mais um resumo. Como eu falei, a administração do SQL Server, aqui nesse caso, tá, eu não estou visualizando, mais uma vez, memória, disco, CPU do Windows, nada disso. Eu estou monitorando literalmente o banco de dados, a base de dados. Então, estou monitorando aqui, por exemplo, os databases, eu posso ter vários deles na mesma máquina, tá? E o consumo de data files, que é praticamente equivalente ao que estava no Oracle. Não tem muita coisa a acrescentar disso daqui. Tá legal? Aí eu tenho aqui também os jobs, os erros de log e, tem um detalhe adicional, que aí sim, nesse ponto aqui, a gente pode usar uma coisa que é trivial do próprio Zabbix. No template padrão, por exemplo, você consegue monitorar de forma dinâmica disco, unidade de rede e serviços do Windows. Tá? Nesse caso aqui, a gente faz a monitoria também desses serviços. Então, ou seja, a gente precisa saber se no Windows o serviço de SQL Server está no ar, tá? Independente de todos os outros problemas. Agora, o que é interessante é como é que a gente vai expor isso? Como é que isso vai ser colocado? Como é que isso vai ser disponibilizado? Junto com isso, a gente pode fazer perguntas... Opa, tem um erro de horroroso de português, eu não vou consertar. Perguntas técnicas. Como eu falei, quais links saturaram? Ou seja, perguntas simples, teoricamente, tá? Verificar a trigger de consumo e extrair o menu trigger. A gente já tinha respondido. Quantas máquinas têm 4 GB de RAM? Exemplo, eu preciso fazer um upgrade no meu parque de hardware. Então, eu preciso fazer isso? Preciso. Quantas máquinas têm 4 GB? É só criar um item na chave adequada e verificar quantos não tem aquela informação, quantos tem. Isso é simples. Quantos switches estão ativos? Muito simples também. Vou lá no Configuration, Host, faço uma listagem e puxo. Agora, como é que eu respondo essas perguntas aqui? Quantos incidentes tivemos no ambiente de homologação? E essa pergunta não vai ser feita por qualquer pessoa. O analista de nível 3 não vai perguntar isso aqui. Quem vai perguntar isso aqui é o gerente, é o gestor, é o coordenador, que precisa passar um feedback para a área de negócio. Por quê? Se ele chegar lá e falar só, meu ambiente de homologação é uma porcaria, não consigo testar nada. É mesmo? Então tá bom, aguenta aí que eu vou pegar o resultado para você. Quantos problemas a gente teve? Aí ficou na lista nível 3 lá, caçando 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e às vezes você não consegue responder isso. Tá? Quantos links estão saturados no momento e quais ambientes estão comprometidos? Você só vai conseguir fazer isso através de um mapa. Por quê? Se você tem uma trigger de consumo de throughput, ou seja, desculpa, de consumo de saturação, você colocando isso no mapa e fazendo a ligação com os ambientes, você consegue saber visualmente como é que isso resolve.
Tá? Vocês vão ver como é que nos slides na frente. Quantos alarmes de Oracle nós temos no momento? Digamos que eu tenho uma equipe dedicada para Oracle, uma equipe dedicada para Windows, uma equipe dedicada para Linux. Por exemplo, eu quero saber se a minha equipe de Oracle está sobrecarregada. Quantos alarmes de Oracle eu tenho? Você vai lá no item, Last Data, talvez você não vai conseguir extrair isso. Quantos problemas com backup temos no momento? Ou seja, quantos problemas literalmente agora a gente tem de backup? Eu vou ficar fazendo filtro, jogando para um lugar, para o outro, tirando o resultado. Não dá. E como está, por exemplo, a minha transferência para o meu site Discovery? Discovery não, desculpa, de Disaster Recovery. Ou seja, eu tenho um ambiente de Disaster Recovery, que é a minha contingência, e eu quero saber qual é a situação dele. Está tudo bem? Parou, não parou? A transferência está ok? Tá? Porque um site DR, um site de recovery, é caro, bem caro. E aí, como é que eu consigo medir isso? Como é que isso vai qual é o impacto que eu tenho disso? Como a gente monitora muitas bases de dados, praticamente, vou chutar, uns 70%, 80% dos nossos clientes têm site de DR. Ou seja, parou uma base de dados, ele tem que ter uma recuperação. Tá? Agora, está tudo bem lá? Imagina se ele para lá e aí para em outro lugar, ou então tem um atraso de transferência, como é que isso está funcionando? Visualmente seria isso aqui. Então eu tenho, por exemplo, todas as minhas bases de dados SQL, todas as minhas bases de dados Oracle, os meus incidentes, o meu site DR. Isso aqui, gente, é real, tá? Isso aqui, como eu falei, por isso que está com tarja aqui, mas é porque isso aqui é um cliente, é um hospital, tá? E ele tem todas essas bases de dados sob a nossa responsabilidade. Então, nesse caso, eu tenho um problema crítico aqui, com o SQL, tenho um outro problema aqui, com o meu Oracle, e o site DR, o que ele está fazendo? Só para vocês entenderem o que é isso aqui. Aqui eu tenho a produção e aqui eu tenho o DR. Isso aqui que está mostrando, vou mostrar daqui a pouquinho como é que faz, é a transferência de data file. Ou seja, por quê? Porque a migração do Oracle, ela se dá através de data file, ou seja, fica gerando arquivo, e aí de tempo em tempo ele transfere. Então, o que vai acontecer? Quando acumula acima de 10, isso aqui fica amarelo, e aí alarma. Olha só, está lenta, ou seja, o link está com algum problema, ou encheu o espaço, ou algo do gênero. Passou de 15, ele fica vermelho. Ó, meu site DR está parado. E aí alarma os dois, e aí aponta aqui embaixo. Que aqui eu acho que todo mundo vai conseguir enxergar, mas deixa eu ver se eu consigo. Não sei. Bom, vou te explicar aqui embaixo. Aqui embaixo é um resumo de tudo isso que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém consegue operar aqui? Ver se consegue aumentar um pouquinho a parte de baixo. Só dar um ESC de repente e dar um zoom nessa parte de baixo, né? Que é importante. É isso aí. A máquina hoje não está querendo projetar, não. Tá ruim, culpa sua, não. Tem que certificar a gente de novo? Tem. Os 3 certificados reprovados. Opa! É isso. Mais um pouquinho e tenta subir um pouquinho aquela parte de baixo. Lá. É o filme. Tá com mau contato. É. Não, tenta dar um zoom aí. Zoom, mas tem que ser o zoom, eu acho. Não é descer, não. É zoom. Tem que ser zoom. Entrou mais. Entrou função mais. Mas tem que descer aqui. Aí, assim, pode ser. Pronto. Foi. Obrigado. Bom, como eu falei, aquela parte lá em cima, tá? É uma visão mais operacional, ou seja, onde o NOC nosso lá, ele fica observando. Como eu falei, a gente tem uma equipe de DBAs e essas equipes elas se revezam entre SQL e Oracle. Só que aqui na parte de baixo, assim, parece uma coisa pequena, né? Mas são 4 ícones que representam o ambiente inteiro do cliente. Quando eu falo ambiente inteiro do cliente, é que aqui eu tenho todas as bases Oracle, se tem algum problema, todas as bases SQL, se tem um problema, se eu tenho algum problema de backup e se eu tenho algum problema de log. Então, um gestor está passando na área e olha aqui 3 problemas, ele já sabe que tem problema no ambiente dele. E já tem a tranquilidade de que não tem nenhum log na base, já tem uma aplicação que está fazendo besteira. Então, é um resumo pequeno, mas é muito importante para você ter. Isso para qualquer coisa.
Tá? Então, se um gestor olha para isso daqui, ele vai olhar de uma forma mais tranquila. E por mais que ele veja ali em cima todos os problemas em azulzinho, tá? São problemas de information, mas ele vai ver que não tem lock nenhum e já vai dar uma respirada. Isso é muito importante, é uma coisa pequena e muito importante. Agora, como é que, por exemplo, eu conseguiria verificar... Olha, perdão, a abordagem não é essa não. Pode colocar o próximo slide para mim? Acho que o do F5 já mata. Acho que não. Tudo de novo. Deixa que eu vou. Pode deixar que eu vou. Aqui. As cores não ajudaram, né? Mas vamos lá. Isso aqui, na verdade, são todos os problemas desse ambiente. Ok? Todos o que está acontecendo. Tá? Detalhe, não é só daquele cliente, é de toda a base. Tá? A média, a gente tem problema... Geralmente a gente tem online entre 70 a 80 problemas. Tá? E como a ferramenta automaticamente ela já abre o chamado, tá? A gente já tem o tratamento através do OTRS. Então ele faz a detecção do incidente pelos ABICs e abre já o chamado no OTRS. Agora, a questão é, como é que isso funciona? Ou seja, aquilo ali é muito legal se vocês já verem funcionando. Agora, bom, quem já usou os ABICs alguma vez aqui? 1, 2, beleza. Acho que vai ficar mais fácil para vocês que já utilizaram. Mas eu vou tentar mostrar mesmo para quem ainda nunca tivesse visto. A construção de mapas, a princípio, é uma coisa que já está nos ABICs há bastante tempo. A questão é, como é que eu posso utilizar isso? Parece uma coisa que é muito trivial, mas essa telinha pequenininha aqui, ela simplesmente é um grupo de hosts apontando para um grupo de hosts e mudando o ícone. Só isso. O que eu preciso fazer para que isso funcione? Simplesmente adiciono o host nos grupos da tecnologia. Ou seja, exemplo, eu tenho um host de file server. Esse file server, ele está no grupo de Windows, ele está no grupo de sistema de arquivos, e está num grupo de... Ele é crítico? Então coloca no grupo crítico. E o que vai acontecer? Esse host vai estar em 3 grupos ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum, pode ter N. Tá? A questão é, na hora que você for criar um semáforo, como esse aqui, e disser que esse semáforo vai apontar para problemas críticos, e você selecionar o grupo críticos, se alguma coisa acontecer com esse file server, vai apontar aqui. Então, é uma coisa muito trivial, mas que na hora que você vai começar a organizar e criar os ABICs, poucas pessoas conseguem pensar nisso lá na frente. Porque na hora de criar um grupo Windows, criar um grupo file server, legal. Mas na hora que você vai começar a expor isso aqui, a coisa começa a complicar. Agora, é muito simples então, né? Então, tudo que for de Oracle está no grupo Oracle e tudo que for no SQL vai para o grupo SQL. E backup? Backup, ele é simplesmente um item que fica dentro de um host, ou de um ou mais hosts. Tem uma diferença pequenininha. Parece irrelevante, mas parece que vai apontar para o mesmo lugar, né? Não. Quando você cria um item, ou cria um item, você coloca ele num grupo chamado application. Ou seja, aquele item pertence a uma... Quando você vai fazer isso, obviamente você coloca ele no grupo Oracle, para poder pegar somente os itens que estão naquele grupo Oracle das máquinas. E aquele item de backup, caso consiga algum tipo de problema, eu coloco aqui, application, backup. Simplesmente isso. Então, todas as vezes que algum item da aplicação backup alarmar, vai aparecer aqui. Mesma coisa para lock. E aí você consegue literalmente fazer o que a gente chama de pinçar os problemas. Você consegue, eu quero fazer um semáforo só para DR. Ok. Então, aquele site DR que eu mostrei, lembra? Do lado direito ali. Mesma coisa. Eu venho aqui, faço os apontamentos para os hosts, e na hora que eu vou setar qual é o item de transferência, eu estou apontando qual é o host e qual é a aplicação que ele vai fazer. Qual é a trigger que ele vai apontar. Porque eu não controlo aquela transferência através de uma trigger e fico contando os números. Aquele número que está ali vai apontar para cá. Então, são coisas simples. Tenho certeza que quem já usou os ABICs aqui já deve ter visto essa tela. Só que uma coisa é você apontar problemas de um host só. Outra coisa é você começar a apontar pontualmente itens, pontualmente triggers. E como eu apontei, como eu mostrei lá atrás, portas também. Tá? Como eu monitorei lá atrás, se você conseguir chegar rápido. Aqui. Nesse ponto aqui, ó, eu estou monitorando as portas. É praticamente a mesma coisa que eu estava apontando lá. Só que aqui, ao invés de apontar para um item, eu estou apontando para uma trigger.
A trigger, que controla a porta 8080, é isso aqui. Tá? E essa trigger, obviamente, está apontando para um IP, que esse IP é um IP VIP, ou seja, responde para um cluster, e que se alguma coisa acontecer com o cluster, não necessariamente com uma máquina, que ou seja, estão no nível acima, ele vai apontar aqui, em vermelhinho. Tá? Então, isso aqui é monitoramento no nível de negócio. Tá? Como eu falei, estou falando insistentemente. Não estou monitorando aqui, não estou preocupado aqui se a porta 8080 de uma máquina, de um cluster de 40, não estou preocupado se um I/O de um servidor, se um aluno parou não sei aonde. Eu estou apontando se a máquina, se o meu site caiu, se o meu link está comprometido, se o meu site está fora do ar. Eu estou subindo um pouco o nível da monitoração. Tá? Isso aqui, na verdade, acho que na verdade alguns já falaram, e acho que vai ter na frente, não sei se a palestra agora do próximo é o User Parameter, mas é só para dizer para vocês como é que isso funciona. Acho que alguns aqui já até falaram sobre isso, ou seja, a gente usa o User Parameter, não tem um mistério, ou seja, a gente usa o User Parameter, ele vai chamar um shell, esse shell vai ter uma query, essa query vai estar na base de dados, e vai colher essa informação e vai gerar lá na base de dados. Tá? Não tem ODBC, não tem nenhum software adicional, estou usando tudo que for nativo do próprio Zabbix. Legal? Não tem nada extra, nada para instalar, é tudo de forma nativa. Tá? E aqui, na verdade, é só para vocês terem uma ideia de interação, ou seja, tudo isso aqui é com o Zabbix, mas como é que isso funciona? Qual é, na nossa opinião, quando a gente faz um problema, quando a gente tem um problema muito reincidente, exemplo, está acabando espaço em disco o tempo todo. E aí o cliente fala, não, você tem que aumentar mais o espaço, tá bom. Mas como é que a gente vai detectar isso aqui? Isso aqui é o famoso, é uma ilustração quase que do PDCA, né? Onde você vai ter que identificar, planejar, corrigir, e você vai ter todo o histórico, tá? Então, na verdade, aqui você tem um incidente que é a trigger, a API do TRS, e isso aqui pra gente, que quando a gente fala de monitoramento de negócio, é que faz uma diferença muito grande. Então, por exemplo, quando a gente identifica lá um problema de Oracle, ele já vai direto para a fila de negócio no TRS dos DBAs de Oracle. Tá? E se esse SLA do cliente não for atendido, ele já escala o chamado. Então, ou seja, isso também faz parte do negócio. Ou seja, é o Zabbix quem faz isso. Por quê? Porque o ITSM lá, que está controlando os chamados, ele só está recebendo a informação. Ele abriu o chamado, já está aberto. Agora, quando você tem uma monitoração de negócio, onde você tem um contrato de SLA, o Zabbix vai lá e interage com a TRS, fala, escala esse chamado aqui. Ou seja, isso aqui estourou o nosso tempo de resposta. Tá? Isso também faz parte. E isso aqui também está dentro do Zabbix. Legal? Ufa. Consegui, só 3 minutos. Gente, é isso. Roubaram meus slides. Na verdade, o Del pegou o slide igualzinho, meu. Igual que ele foi primeiro, né? Eu fui primeiro. Dúvidas, fiquem à vontade. Eu quase Diga. usei no meu. Tudo bem? Parabéns pela palestra. Você mostrou que alguma determinada parte você coletava algumas informações do banco, por exemplo, o table space, as instâncias. Você usou template ou como você fez? Eu usei Parameter e criei um template específico para isso. Na verdade, eu tenho 3 templates lá. Eu tenho um template para sistema operacional, que controla pouquíssima coisa. Uptime, por exemplo, porque o que tem de DBA dando boot de máquina para resolver banco é uma coisa maravilhosa. Então, eu preciso controlar algumas coisas pequenas, mas preciso. E criei um parameter específico para cada tipo de coleta daquela. Então, ou seja, para coletar lock é uma query, para coletar instância. Só tem um detalhe importante, que eu não sei se eu cheguei a mencionar. Na hora das instâncias, eu faço isso por LDD. Porque, por mais que eu tome conta da base de dados e que eu tenha autonomia para fazer o que eu preciso, que for necessário na base de dados do cliente, o cliente também tem a liberdade, a base de dados é dele. Então, se ele criar uma base de dados nova lá, eu desculpo o Discovery. Então, eu desculpo, já pego tudo aquilo que eu mostrei antes automaticamente. Mas, ou seja, então eu faço uma descoberta e cadastro automaticamente. Mas tudo por parameter e template nosso, né? Nós mesmos criamos. Tá? Mais alguém? Sim. Eu sou a pessoa que dá lock no banco, tá? Um prazer. Mas eu gosto bastante dessa parte de monitorar o negócio. Sim. E uma dúvida que eu queria saber é o seguinte, vendo que você está em uma empresa que monitora diversas bases de dados e está muito voltado para negócio,
Quando a gente fala de segurança em bancos de dados, você tem algum tipo de monitoração específica? Ou não? De segurança, não. Ainda Eu cuido lá de sessão, quantas sessões abertas, o controle de sessão. Sessão, uptime, disponibilidade, não. De security, não. Como a gente faz a implantação, a gente tem, os DBAs, eles têm digamos assim, algumas configurações iniciais, tá? Mas, por exemplo, a consulta dele, por exemplo, não vai como root, vai sempre com um usuário específico, para não onerar o banco. Tá? Okay. Mas a parte de segurança, de controle, não. A gente deixa isso com a equipe do cliente, da equipe de security do cliente. Então ainda não tem nos hábitos essa parte, diria. É o que vem mais de infra, que você escala isso num resumo de negócio para o cliente. Sim. Mas de acordo com o cliente pede para você monitorar, não é o contrário, você que sugere para eles, vamos tentar monitorar isso. Não, nesse caso não. Assim, já aconteceu dele falar, dá para vocês monitorarem, por exemplo, de alterar um threshold baseado no ambiente. Eu, por exemplo, quero monitorar o ambiente de homologação com threshold diferente da produção. Isso é normal. Assim, alteração de threshold a gente tem em média de 15 por dia. É um absurdo. Porque assim, são muitas bases de dados, é bastante complexo. Obrigado, viu? Só fazer uma triangulação? Esse é o approach do Flávio, tá? Mas Sim. assim, existem cases de segurança utilizando os ABICs Sim. como plataforma. Sim. Não são ideias que estão rolando aqui. Sim, normal, assim, tipo, só para você ter, tipo, não dá para mim usar securities mais ABICs? Dá sim. É que eu só não penso em recriar a roda, entendeu? Não, fica tranquilo. De repente tem algo pronto. É normal. Pensa no seguinte, por ser software livre, ele já vem com isso nativo. Então você pode fazer literalmente o que você quiser. Até a DBA de Windows falou assim, Flávio, o que eu posso monitorar? Qual é a query o que eu posso monitorar no SQL? Eu falei, o que você quiser. É só você me dar a query que você quiser e eu executo. E acabou. Assim, é ilimitado a quantidade de coisas que você pode fazer, volume, limitado não, posso até chamar de infinito. Tá? Então não existe E outra coisa, pode ser que a sua query, por exemplo, seja traga a informação de uma forma e a outra pessoa que também tem uma query que quer pegar a informação traga de outra, com outro critério, de uma outra base, como você achar melhor. Tá? Aproveitando o seu gancho da query, esse negócio de segurança que você falou, lá onde eu trabalho a gente tem um projeto de hardening, né? Os DBAs vão lá e desenvolvem as queries para identificar se o hardening está aplicado ou não, e a gente faz a aplicação de forma automatizada. E aí essas queries que foram usadas para identificar se precisa ou não aplicar o hardening, elas estão na monitoração. Então a gente fica marcando o ambiente com as queries que validam para a implementação, e caso alguma delas retorne falando que foi desfeito o hardening, ele reaplica automático e abre um incidente de segurança para o ambiente falando que alguém foi lá e desfez. Entendeu? Usando tudo Hoje, o método que ele falou. Qualquer query pode ser executado. Hoje a gente tem mapeado, aí, não no nível de hardware, mas no nível de Oracle, acho que são 350 códigos hora mapeados, se eu não me engano. É muita coisa, a gente fica maluco lá. Tá bom? Gente, obrigado. Pela paciência aí.